Saudações! Nesse vídeo eu quero discutir rapidamente as estratégias russas, as estratégias do Putin para a guerra na Ucrânia. Primeira coisa, a fonte, principalmente a análise do Larry Johnson, certo? Ok. Bom, questão aqui, antes de fazer essa análise, é que a gente precisa compreender algumas coisas. Primeiro, a guerra, como disse o grande von Clausewitz, é política por outros meios. Segundo, o objetivo de uma guerra é alcançar esses objetivos políticos. Perfeito? Então esse é um ponto muito importante. Então, a guerra política por outros meios, objetivo da guerra, alcançar determinados objetivos políticos. Tranquilo? Bom, dito isso, quais são os objetivos políticos dos dois lados dessa guerra? Esqueça a Ucrânia. A Ucrânia é só uma peça. Certo? A Ucrânia é só uma peça. Mas, minto, vamos falar sobre a Ucrânia. Qual que é o objetivo da Ucrânia? Ucranizar regiões que nunca foram ucranianas. Perfeito? A Novorússia é historicamente da Rússia, foi fundada por russos e habitada por russos étnicos. E partes, na verdade, partes muito grandes da Malorússia Oriental, a mesma coisa. Perfeito? Mesma coisa. Então, esse é o objetivo ucraniano. Qual que é o objetivo da OTAN? Colocar armas a 600 quilômetros de Moscou, pressionar a Rússia. Certo? No limite, o sonho dourado da OTAN é acabar com a Rússia, dividir ela em 4, 5 ou 6 estados, tipo Sibéria, Rússia Ocidental, Rússia Central, sabe, dividir a Rússia. Seria o objetivo. A Polônia mesmo já disse que o ideal seria uma Rússia com apenas 50 milhões de habitantes. Então esse é um ponto, correto? Esse é um ponto. A OTAN quer destruir a Rússia. Qual que é o objetivo da Federação Russa? Garantir a sobrevivência e a prosperidade das populações russas que vivem no sul e no leste da Ucrânia, certo? Provavelmente eles ficaram um pouco mais audaciosos, mas esse era o objetivo original. Perfeito. Tendo os objetivos, o quanto a Ucrânia está perto do seu objetivo? Ela está mais longe que nunca, não vai alcançar. Na verdade, para a Ucrânia vai ser uma vitória se ela continuar existindo. Quanto a OTAN está perto do seu objetivo? Não, está muito longe, não vai rolar. Não vai rolar mesmo, e a Rússia deixou isso claro. E o quanto a Federação Russa está perto do seu objetivo? Ela já tem 4 das 8 províncias que ela precisa. Então ela já está na metade do caminho. Mas eu acredito que agora ela tenha ficado um pouco mais audaciosa. Perfeito. Isso posto, a gente vai tentar discutir a estratégia. Qual que é a estratégia da OTAN e da Ucrânia? Eles não têm mais aeronáutica e não têm mais marinha. Então só pode lutar com o exército. A artilharia pesada já foi destruída ou não pode ser transportada. Então eles têm artilharia leve e infantaria. Perfeito? É isso. E claro, ferramentas de combate antiaéreo. Na verdade, os S-300 já foram quase todos destruídos. Então eles têm os Manpads, que é um equipamento inglês, parecendo uma bazuca para derrubar avião e helicóptero. É isso que eles dispõem. E a Federação Russa? A Federação Russa tem armas de primeira grandeza. A Federação Russa vai lutar com aço. A OTAN e a Ucrânia com sangue. E essa é a estratégia dos dois lados. Perfeito? A Ucrânia, para fazer aquela famosa ofensiva de Kharkov, perdeu 12 mil vidas. Eu duvido muito que a Federação Russa, e aí eu estou incluindo os aliados, tenha perdido 1.000. Então, a Federação Russa está perdendo vida em quantidade muito menor do que a Ucrânia. E isso faz todo sentido do ponto de vista tático. Por que faz todo sentido do ponto de vista tático? Por uma questão muito simples. Vidas são difíceis de serem repostas em combate. As pessoas acham que é só entregar uma arma para um mané qualquer e pôr ele para lutar. Não é assim mesmo. Você precisa de instrução e no mínimo 3 meses de instrução. Eu já servi o exército, eu sei disso. Não dá com menos de 3 meses para você ter uma instrução decente. E além disso, é ideal que você tenha treinamento, seriam mais 3 meses. Então você precisa de no mínimo
3 meses, idealmente 6 meses para formar um soldado. Básico, soldado básico, sabe, soldado básico. A Rússia tem um material enorme, imenso, certo? Ela está convocando reservista e pode contar com soldados já em combate, né, em treinamento, em operação da Ucrânia, da Bielorrússia, e pode contar também com combatentes sírios extremamente bem treinados. Os 100 mil muçulmanos russos, principalmente chechenos, mas não só, são treinados para lutar desde o nascimento, e ela pode contar com sírios e africanos, né, mais uns 100 mil. Então, a Federação Russa tem um excelente estoque de material humano, mas não está querendo gastar. Está preferindo aço, tecnologia superior, aviação, mísseis de combate, mísseis táticos, certo? É isso. A estratégia é diferente. Nesse sentido, os avanços ucranianos são a perda, são as custas de perder a única coisa que eles têm, que é mão de obra, que é soldado, que é vidas humanas. Certo? E o recuo russo não significa nada, está recuando de pasto. Retomar é fácil, é só lançar uma saraivada de fogo. E pronto, vai acontecer. Correto? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, essa questão é muito importante. Nesse sentido, a OTAN e a Ucrânia, eles têm um problema enorme, irmãos, porque eles não têm base industrial. A Ucrânia não tem, é um país muito pobre, é o país mais pobre da Europa. E a União Europeia está sendo destruída economicamente pelos próprios Estados Unidos. E os próprios Estados Unidos, bom, qual foi a última vez que você viu um produto made in USA? Já a Federação Russa tem uma base industrial, energética e de matéria-prima extremamente forte. As fábricas estão funcionando a pleno vapor, com energia abundante e barata, muitos recursos naturais, 24 horas por dia, 7 horas por semana. Certo? Então, eu diria que tudo favorece a Federação Russa. A Federação Russa está jogando xadrez. A Ucrânia e a OTAN e os mercenários que eles contrataram estão jogando pôquer. Eu não diria que blefar ganha a guerra, de forma alguma. Se blefar não ganha a guerra, as táticas mais inteligentes, mais astutas, vencem. E aí a vitória russa. Então, na minha humilde opinião, a Federação Russa está lutando no tempo dela. Vai esperar provavelmente o inverno para fazer avanços. Não faz sentido fazer agora. O ideal é deixar a União Europeia e a OTAN sangrarem. Certo? Sangrarem. A Federação Russa não precisa de pressa, então para que ela usaria de pressa? A estratégia é essa. O Putin se manteve calmo até agora, vai se manter calmo até o final, quando a vitória possivelmente vai vir. Ok? Até, se inscrevam, curtam, compartilhem. Fiquem bem.